Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 7 de agosto. Por videoconferência, o ministro Dias Toffoli se reúne com magistrados de Rondônia. O encontro faz parte da série de visitas institucionais que o presidente do STF e do CNJ faz para conhecer a realidade dos tribunais de todo o país. Você vai ver ainda. Conselho Nacional de Justiça apresenta balanço do trabalho remoto durante a pandemia. Presidente do Supremo restabelece restrições a funcionamento do comércio em 2 cidades de São Paulo. Ministro Luiz Roberto Barroso determina que governo complemente plano para conter Covid-19 em tribos indígenas. O Conselho Nacional de Justiça apresentou o balanço do trabalho remoto realizado pelo Judiciário durante a pandemia. O balanço foi feito da forma que a Justiça vem trabalhando desde o começo da pandemia, por trabalho remoto. As sessões de julgamento, audiências, depoimentos e seminários são realizados por videoconferência. Aqui, um exemplo da facilidade e agilidade que traz para o Judiciário. Compartilhe uma audiência em que o autor, um caminhoneiro, estava a 1.000 quilômetros de distância da sede da vara. Estacionou o caminhão na beira da estrada em um local em que havia o sinal de celular e participou da audiência de dentro da cabine do veículo. Nos últimos 4 meses, o Poder Judiciário em todo o país fez mais de 360 mil videoconferências para audiências e julgamentos. E bateu um recorde no último dia 4. Foram mais de 9 mil. A presidente do Tribunal Superior do Trabalho falou da produtividade na Corte. A Corte foi bem sucedida e encerrou o primeiro semestre com elevação de 2% no número de processos julgados e de 12% no volume de julgamentos em sessão, comparativamente ao mesmo período de 2019. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais também deu os números do Estado e lembrou a importância do trabalho remoto no momento atual. Essa atitude do CNJ foi fundamental para o nosso tribunal, porque nós conseguimos dar sequência aqui aos atos judiciais. Só para terem uma noção, durante a pandemia nós já praticamos mais de 23 milhões de atos judiciais e já produzimos mais de 1.100 sentenças e decisões judiciais. O presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, destacou que a transformação digital entrou para o cotidiano do judiciário. Tudo isso permitiu que o judiciário brasileiro fosse um caso de sucesso em todo o mundo. Durante todos esses meses de batalha contra o vírus, o judiciário tem sido chamado a decidir uma enormidade de questões da vida e do dia a dia das pessoas e das instituições. Podemos afirmar que o uso da videoconferência tornou-se vital para que a justiça brasileira continue ativa e preste um serviço de qualidade à sociedade brasileira. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, determinou que o governo federal complemente o plano para conter Covid-19 em tribos indígenas. Ele atendeu o pedido feito pela própria Advocacia Geral da União. Barroso afirma que o plano entregue pelo governo na semana passada representa um primeiro passo no enfrentamento à pandemia, mas frisou a necessidade de definições mais precisas das barreiras sanitárias. Para o ministro, o documento deve considerar as particularidades de cada povo indígena e prever ações imediatas. Barroso é relator de uma ação ajuizada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e por 6 partidos no Supremo. Nessa semana, o plenário da Corte referendou uma série de medidas que devem ser adotadas pelo governo, entre elas a apresentação de um plano de enfrentamento, a criação das barreiras sanitárias e a retirada de invasores de terras indígenas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, restabeleceu os efeitos dos decretos municipais de Votuporanga e Santa Fé do Sul, ambos em São Paulo, que restringem o funcionamento do comércio e do setor de serviços. As medidas fazem parte das ações de combate à Covid-19. Na decisão, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, acolheu os pedidos feitos pelos municípios paulistas. A prefeitura de Votuporanga decretou o fechamento
fechamento do comércio e do setor de serviço aos domingos, mas a ordem foi suspensa pelo TJ paulista por entender que o município teria extrapolado seu poder e que o fechamento do comércio aos domingos poderia aumentar a aglomeração de pessoas nos dias de semana, além de gerar desabastecimento da população. No entanto, ao analisar o caso, o presidente da Suprema Corte reforçou que as normas federais de combate ao coronavírus não determinam restrição de atividades essenciais, mas a realidade de cada cidade pode levar à aplicação de ações mais drásticas, a fim de evitar o colapso no sistema de saúde. O mesmo entendimento foi aplicado à cidade de Santa Fé do Sul. O decreto da prefeitura, que determinava o funcionamento do comércio somente das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde e o fechamento total aos fins de semana, foi restabelecido. Em julgamento no plenário virtual, os ministros do Supremo consideraram que é constitucional a contagem do tempo dos cursos de pós-graduação para comprovação de atividade jurídica em concursos. Os detalhes com a nossa consultora jurídica, Karina Zicoloto. Olá, boa noite. E hoje eu trago informação sobre um julgamento que foi realizado e concluído essa semana no plenário virtual aqui da Suprema Corte. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pelo Conselho Federal da OAB, questionando dispositivos de uma resolução, tanto do CNJ como do CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, que permitiam a contagem do tempo de realização de cursos de pós-graduação para fins de atividade jurídica, prática forense, como condição para o ingresso nos concursos da magistratura e do Ministério Público. A relatora, a ministra Carmen Lúcia, julgou o pedido procedente na medida em que entendeu que haveria uma inconstitucionalidade aí, uma violação do princípio da isonomia e da razoabilidade, corolários que são do concurso público. Para a ministra Carmen Lúcia e outros 4 ministros que a seguiram, a norma é inconstitucional porque colocaria em desvantagem, por exemplo, aqueles profissionais que optaram por exercer a advocacia e que pontuariam de forma diferente, em condição de desvantagem no concurso público, tendo uma chance menor de nomeação. Daí, entendiam que a norma deveria ser declarada inconstitucional. Mas não foi esse o entendimento que prevaleceu. Prevaleceu o voto do ministro Edson Fachin, que abriu a divergência para que a norma é constitucional, não viola o princípio da isonomia e entendeu que a prática e a teoria andam juntas de forma indissociável. Os ministros ainda, por votação unânime, entenderam que a ação deveria ser julgada prejudicada em relação ao dispositivo questionado da resolução do CNJ. Isso porque a norma já teria sido revogada e, por votação unânime, então, nesse ponto, julgaram prejudicada a ação proposta pelo Conselho Federal da OAB. E, nesse sentido, ficou mantido o entendimento no plenário virtual de que o tempo de realização de cursos de pós-graduação servem sim para a comprovação da prática forense de 3 anos como condição para ingresso nos concursos da magistratura e do Ministério Público, assim como determina a Constituição Federal. Esse foi um dos destaques dos julgamentos realizados no plenário virtual dessa semana, aqui para você no Jornal da Justiça. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, marcou para o dia 2 de outubro uma audiência para discutir o horário de atendimento ao público dos tribunais do país. A Associação dos Magistrados Brasileiros questiona uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que fixou expediente mínimo para o atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. O ministro Luiz Fux, que é relator da ação, espera que os órgãos envolvidos encontrem uma solução coordenada e consensual para a questão. E a seguir, Lei Maria da Penha completa 14 anos nesta sexta-feira. É depois do intervalo, voltamos já. É sempre tempo de reafirmar as garantias constitucionais, os direitos dos cidadãos brasileiros e a oportunidade de dizer que as instituições brasileiras continuam sólidas e respeitadas e para que os próximos 32 anos possamos alcançar um nível de maturidade política e social a fazer com que a Carta Política seja conhecida e reconhecida por todo cidadão brasileiro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral se reuniu virtualmente com a bancada feminina na Câmara dos Deputados para discutir a participação das mulheres nas eleições.
O ministro Luiz Roberto Barroso prestou apoio à causa e destacou que, em breve, o TSE deve lançar uma campanha com o tema Mais Mulheres na Política. A importância da realização de campanhas para inspirar mulheres a entrarem na política foi um dos pontos abordados durante o encontro virtual. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, se reuniu com representantes da bancada feminina na Câmara dos Deputados. A ideia era discutir a participação da mulher nas eleições. As parlamentares também demonstraram preocupação com mulheres que podem se tornar candidatas laranjas no pleito municipal. Comentaram ainda sobre a necessidade de se aumentar o número de prefeitas, já que elas têm menor representação no executivo que no legislativo. O ministro Barroso demonstrou apoio às causas. Inclusive, o próprio TSE deve lançar em breve a campanha Mais Mulheres na Política. A gente pode, o Brasil precisa. A mensagem irá ecoar na voz da atriz e embaixadora da ONU Mulheres no Brasil, Camila Pitanga. O risco de a mulher ser alvo de fake news também esteve em pauta. O Superior Tribunal de Justiça permite que sócios de empresa com falência decretada antes da Lei de Recuperação e Falência saia do país sem necessidade de autorização judicial. A quarta turma do STJ definiu que sócia de empresa cuja falência foi decretada antes da Lei de Recuperação e Falência não precisa mais de autorização judicial para viajar ou fixar residência no exterior, sendo suficiente a comunicação ao juiz com motivo justo, além de instituir um procurador no Brasil. A autorização era uma exigência antes da lei de 2005. A decisão foi durante o julgamento de recurso em habeas corpus de uma sócia que teve o pedido de autorização para morar fora do país negado por possuir cotas de empresa de família com falência decretada em 2004. A mudança seria por conta de uma proposta de trabalho recebida pelo companheiro. A sócia, que possui apenas 8,14% das cotas, tem procuradoras constituídas no Brasil e alegou que o patrimônio da empresa falida é suficiente para pagar os credores. Ao analisar o caso, a relatora, ministra Isabel Galotti, ressaltou que, apesar de a falência em análise estar submetida ao Decreto-Lei 7.661, de 1945, e embora a Lei de Recuperação e Falência de 2005 impeça a retroação dos seus feitos para casos anteriores, o regime legal atual deve prevalecer nas decisões relativas a sócios minoritários. Isabel Galotti também lembrou que a jurisprudência do STJ admite, na hipótese de crimes falimentares, a retroação da norma mais benéfica, o que é o caso da nova lei, que substituiu a exigência de autorização judicial para a saída do país por uma simples comunicação. Nessa sexta-feira, dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 14 anos. Um importante marco na luta contra a violência sofrida por mulheres em todo o país, além de se mostrado cada vez mais importante em tempos de pandemia. O aconchego do lar, aos poucos, se transformou em violência e dor para esta mulher. Aos 14 anos, eu terminei o relacionamento e, na época, o parceiro não aceitou o fim da relação e ele começou a me perseguir, a me ameaçar. Por muito tempo, né? Pensei que já tivesse passado pelo pior, muito novo, por sinal. Eu conheci a violência, a outra face da violência, a violência física, dentro de casa. Ela veio através do meu pai, ela veio por meio do meu pai. As duas situações foram denunciadas. As agressões só pararam depois que foram aplicadas medidas protetivas à vítima e punitivas aos agressores. A coragem de denunciar é o primeiro passo para acabar com o ciclo de violência. A partir do momento que é feita a denúncia, toda uma rede de proteção à mulher é acionada, desde a polícia, o poder judiciário até a assistência social. Tudo isso graças à Lei Maria da Penha, que completa 14 anos em vigor no Brasil. A mulher vítima de ameaça ou agressão pode recorrer a vários canais de atendimento, como o Disque 100, o Ligue 180 ou ainda o 197 da Polícia Civil. Tem também a opção de mandar uma mensagem de texto por aplicativo ou chat no site do Ministério dos Direitos Humanos, além dos canais que cada estado tem para dar suporte às pessoas que sofrem com algum tipo de violência doméstica.
Outra medida que reforçou a Lei Maria da Penha foi a implantação da iniciativa Vigilância Solidária, feita com o apoio da Confederação Nacional e a Associação Brasileira de Síndicos. O objetivo é alertar vizinhos e síndicos para a importância de denunciar casos de violência doméstica. A ação teve resultados positivos, de forma que virou lei em alguns estados e no Distrito Federal. Há que se destacar ainda que, ao longo de todos esses anos, a lei trouxe inúmeros impactos positivos no combate da violência contra a mulher. Todavia, a criação de políticas públicas de prevenção, atendimento e diretrizes educacionais ainda é um dos grandes desafios a serem implementados para fins de eficácia plena da lei. E nessa época de pandemia do novo coronavírus, o número de denúncias aumentou uma média de 14% nos meses de janeiro a abril, comparando com o mesmo período do ano passado. E no mês de abril, quando foi decretada a recomendação para ficar em casa, esse número subiu para quase 40%. O nome da lei foi dado em homenagem à farmacêutica Maria da Penha, que sofreu 2 tentativas de homicídio por parte do ex-marido e ficou paraplégica. Após anos sofrendo, Maria da Penha conseguiu denunciar o agressor e chamou atenção para a criação de medidas para coibir a violência contra a mulher. Ao longo de 14 anos de sanção, a norma passou por mudanças, que vão desde o atendimento específico para as vítimas até a tipificação do crime de descumprimento de medida protetiva por parte dos agressores. Antes do advento dessa lei, a mulher que era vítima de violência doméstica, ela chegava na delegacia de polícia e nenhuma medida de proteção era solicitada para ela de uma forma urgente. E hoje isso é um cotidiano de toda a investigação policial. E a seguir, o presidente do STF e do CNJ se reúne por videoconferência com tribunais de Rondônia. Em instantes. A Constituição Federal de 88 surgiu com o espírito de redemocratização. Ao lado dos direitos fundamentais, o Constituinte deu especial atenção à estruturação da administração pública e suas atividades. Definir contornos íntegros para a atuação da administração pública é projeto institucional ininterrupto, e a Constituição Federal Brasileira é um forte pilar nesse importante propósito. Seus 32 anos merecem ser celebrados. O presidente do STF e do CNJ reuniu-se agora à tarde por videoconferência com magistrados de tribunais de Rondônia. O evento faz parte da série de visitas institucionais que o ministro Toffoli tem feito. O planejamento para a retomada dos trabalhos presenciais e os preparativos para as próximas eleições municipais foram alguns dos assuntos discutidos na reunião de hoje. Na abertura, o presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia disse que a corte está fazendo um estudo para a retomada do trabalho presencial. Os estudos aqui em Rondônia nos demonstram a necessidade de cautela ainda, porque os números são altos aqui. A média de contaminação e óbitos aqui no estado de Rondônia, e principalmente na capital de Porto Velho, ela está superando em muito a média nacional. Então, em razão disso, nós já fizemos a comunicação ao CNJ, de que nós já temos um plano de retomada, mas, lamentavelmente, nós não temos ainda a data dessa retomada. Na sequência, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia falou sobre o desafio nas eleições na região amazônica em tempos de pandemia. Estamos falando de sessões eleitorais que vão ficar em áreas indígenas, sessões eleitorais que estão na zona rural, e o nosso primeiro desafio, me parece que está sendo muito bem conduzido pelos colegas do primeiro grau, que são responsáveis pela eleição municipal. Já o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região falou sobre a iniciativa adotada antes mesmo da pandemia e que contribuiu, segundo ele, para a atuação de servidores no formato do teletrabalho. Então, mantive todos os servidores, cada qual em sua localidade, morando na mesma cidade, trabalhando na mesma mesa, com o mesmo computador, mas não mais vinculado à unidade, sim vinculado a essa secretaria. Mas essa foi uma ideia que trouxe uma luz para nós, para aqui nos dias de hoje, como se fosse uma premonição de que nós ia enfrentar nos dias atuais. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Rondônia frisou a importância do atendimento do judiciário à população durante o período da pandemia. Acompanhar com atenção e dar a nossa parcela de contribuição para que a justiça
em Rondônia efetivamente não parasse, é fator a ser destacado. O Procurador-Geral de Justiça de Rondônia falou sobre o trabalho do Ministério Público em meio às regras de isolamento social. E temos feito um trabalho diuturno, embora em alguns momentos por teletrabalho e também por videoconferência, no atendimento e nessa atenção máxima que é toda a nossa sociedade. A presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros elogiou a iniciativa do Tribunal de Justiça de Rondônia de investir no aprimoramento da tecnologia. Sei que o Tribunal de Justiça de Rondônia, especialmente, colabora com projetos, inclusive, de inteligência artificial, algo que foi vanguardista na gestão do ministro Toffoli. O ministro Toffoli, no Conselho Nacional de Justiça, além de todas as pautas que densificam os direitos sociais e individuais na nossa Constituição, ele revolucionou de forma virtual, digital, a justiça brasileira. A presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho sugeriu inovações na atuação da justiça trabalhista. Eu acredito que essa realidade de também uma justiça itinerante virtual pode ser uma ideia a ser considerada para o futuro, sem prejuízo da justiça itinerante presencial, como muito bem faz o TRT da 14ª Região. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça voltou a defender os resultados obtidos pela justiça brasileira. Numa Suprema Corte como a dos Estados Unidos ou a da Alemanha, a média de julgamentos por ano é de 100 casos. 100 casos. No Brasil, só nesse período da pandemia, de 12 de março até 1º de julho, o Supremo julgou 6.927 processos colegiadamente. 6.927 processos. E vejam que se diz por aí que o Supremo brasileiro é uma corte monocrática. Qual corte do mundo julga em 4 meses, colegiadamente, 6.927 processos? O ministro Dias Toffoli encerrou a videoconferência destacando a necessidade de transparência e união do judiciário. Que nós possamos superar esses momentos tão difíceis, com muito trabalho e dentro daqueles eixos que eu estabeleci como eixos da minha gestão, que já vai chegando ao fim, com maior eficiência do judiciário, com maior transparência e com responsabilidade. Eu penso que assim nós conseguimos, de uma situação tão difícil que vivíamos, chegar a ser hoje considerado o poder mais bem avaliado. E isso só aumenta a nossa responsabilidade, só aumenta a nossa necessidade de transparência, de diálogo e de eficiência. O Dia dos Pais é neste domingo e com as mudanças sociais e culturais, os homens começam a participar cada vez mais da criação dos filhos. A TV Justiça fez uma reportagem especial para você conhecer alguns dos direitos que eles têm quando trabalham e, ao mesmo tempo, precisam cuidar dos pequenos. Acompanhe. O carinho de um pai de primeira viagem. Dá um sorrisão. Manda beijo, então. Para curtir a chegada de Eduardo, André tirou a licença paternidade, que, segundo ele, foi muito importante. Primeiro, pelo fato de a gente poder estar junto, a nossa família, né? Minha esposa, o meu filho recém-nascido. E segundo, pelo motivo de poder auxiliar ela, ajudar nas tarefas em casa, que é muito importante. Uma pessoa sozinha com o filho recém-nascido é muito difícil de lidar. A Constituição Federal e a consolidação das leis do trabalho garantem o direito à licença paternidade. O período é de 5 dias e começa a contar a partir do 1º dia útil depois do nascimento da criança. Mas a licença pode chegar a 20 dias, se a empresa onde o pai trabalha estiver cadastrada no programa Empresa Cidadã. Reinaldo tirou a licença de 20 dias para acompanhar os primeiros momentos de vida de Inácio. Como é nosso primeiro filho, a gente tem certas dificuldades de adaptação mesmo, de realização das atividades com ele, mas para a mãe fica muito puxado, então o pai estando mais presente, conseguindo fazer atividades como trocar as fraldas e dar o banho, dá uma tranquilizada na mãe, ela consegue descansar um pouco mais e a amamentação fica até mais tranquila.
Mas é possível o pai conseguir um prazo ainda maior do que os 20 dias. Há ainda a possibilidade de se conceder um prazo superior via acordo de negociação coletiva. Assim, nada impede que as empresas negociem condições melhores sobre esse benefício por meio de políticas internas. Os direitos vão além da licença paternidade. O pai também pode se ausentar do trabalho por causa de consultas e tratamentos do filho. Com relação às consultas, a CLT confere tanto para a mãe como para o pai a possibilidade de acompanhar seus filhos com idade de até 6 anos em uma consulta médica ao ano. Essa é a regra, mas pode haver previsão diversa na convenção coletiva ou regulamento interno da empresa também. Todavia, caso seja tratamento ou situação que demande outras consultas, o que se sugere é apresentar um atestado médico de acompanhante. Já existe um entendimento dos tribunais quanto ao seu acatamento obrigatório pelas empresas, com base nos direitos fundamentais do menor e do princípio da responsabilidade social das empresas. Então, precisou de outras consultas, precisou acompanhar, peça esse atestado e apresente à empresa. Agora, há locais de trabalho que são bastante flexíveis. O funcionário público Marcos Vinícius cria sozinho o Felipe desde que o menino tinha 1 ano de vida. É aquele pai que curte de perto o crescimento do filho e sempre que precisa, consegue sair do trabalho para cuidar de Felipe. Para buscá-lo no colégio mais cedo, ou para acompanhar reuniões, para eventualmente levar no hospital, no caso de algum incidente que já aconteceu, ele já quebrou a perna 2 vezes jogando futebol e basquete. E para mim isso é muito importante, sabe? Sempre foi muito bom eu ter essa comunicação e ter essa liberdade no trabalho, isso para mim é fundamental. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você, um bom fim de semana, feliz Dia dos Pais. Até segunda.